Olá, eu sou Elisângela Coelho, advogada. No vídeo anterior a gente estava conversando sobre avaliação social da assistente social pelo INSS e eu achei muito importante fazer esse vídeo para trazer orientações para vocês de como responder corretamente a uma avaliação social. A avaliação social, ela visa aferir as pessoas que moram naquele grupo familiar, quais as limitações que o requerente encontra, qual a situação financeira dessa família. Essa avaliação social, ela é feita com o objetivo de avaliar a miserabilidade da família. Uma das primeiras perguntas que serão feitas é sobre o grupo familiar, sobre as pessoas que moram na residência. Lembrando, gente, que tem algumas pessoas que não se enquadram no grupo familiar e pode ser que queiram colocar essas pessoas no grupo familiar, a depender de como você informar. Compõe o grupo familiar. É muito importante que vocês tenham conhecimento de quem compõe o grupo familiar. Compõe o grupo familiar a pessoa que está pedindo benefício. Vamos partir do pressuposto que um adulto está pedindo benefício. Compõe o grupo familiar. Um adulto é casado ou solteiro? Se esse adulto for casado, vai compor o grupo familiar ele, a mulher dele e os filhos. Se o requerente for um adulto solteiro, vai compor o grupo familiar os pais dele, os irmãos solteiros e algum filho dele, caso more com ele. Se esse requerente for menor, quem vai compor o grupo familiar desse menor? Os pais dele e os irmãos dele. Então, é muito importante se atentar a essa questão de grupo familiar. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de quem não compõe o grupo familiar. A criança está pedindo LOAS. Compõe o grupo familiar dele os pais. Mas aí os avós moram na mesma casa. Os avós não vão contar para o grupo familiar. A renda dos avós não pode ser contada para o grupo familiar. Estão vendo a importância? Estão vendo a importância de ter orientação de uma pessoa capacitada para você fazer o seu requerimento? Para você não dar resposta errada? Para você não responder de maneira errada? Então, essas perguntas do grupo familiar precisam ser respondidas corretamente. Bem como essa questão de grupo familiar precisa estar muito correta no seu CAD único, porque se uma criança está pedindo benefício, mora na casa, os pais dessa criança, os avós dessa criança, tios separados dessa criança, não são todas essas pessoas que compõem o grupo familiar. Estão vendo? Então é muito importante, tem que estar correto no CAD único e essa informação tem que ser passada de maneira correta para assistente social no dia da avaliação social. Uma outra pergunta que sempre gera problema, sempre gera equívoco, é quanto à questão de emprego. A mãe tem um filho e a assistente social pergunta para ela se ela trabalha fora. Aí ela fala que ela trabalha de faxineira. Gente, só que essa faxina ela faz uma vez no mês, quando aparece. Quando tem alguém para deixar a criança que ela consegue fazer a faxina. Então ela não trabalha como faxineira. Muito esporadicamente, quando ela consegue uma faxina, ela faz uma faxina. Então, ela não é uma trabalhadora regular. Então a resposta correta dela é que ela não trabalha, ela não consegue trabalhar. Esporadicamente ela consegue fazer uma faxina. Um outro exemplo de pergunta que as pessoas se pegam. A senhorinha de 65 anos vai pedir BPC LOAS, perguntam para ela se o marido dela trabalha. Na ingenuidade da mente dela, o marido dela é mecânico. Só que o marido dela não é mecânico. O marido dela é ajudante na oficina e ganha muito mal, um salarinho mínimo, sem vínculo de emprego, sem nada. Aí ela fala que o marido dela é mecânico. Meu marido é mecânico. Em virtude dela dizer que o marido dela é mecânico, a assistente social escreve que o marido é mecânico. Qual é o salário de um mecânico? R$2.500, R$3.000, que tem insalubridade, tem periculosidade, mesmo ele não estando formalmente regular, ela coloca a renda mensal de um mecânico. O que vai acontecer? A senhorinha vai ter o benefício indeferido. Agora, se ela dissesse a realidade, qual profissão o marido dela realmente exerce e relatasse todo o grupo familiar, pode ser que ela tivesse o benefício concedido.
Uma outra pergunta também muito recorrente é a questão dos gastos com medicamentos e fraldas. Gente, é muito importante vocês imprimirem esses gastos e levar esses gastos, além de já ter juntado no processo administrativo, é claro, vocês saberem esses gastos na ponta da língua. Quando a assistente social te perguntar qual gasto você tem com seu filho que é doente, você vai saber responder: eu gasto tanto com fralda, eu gasto tanto com leite, eu gasto com médico, eu gasto com farmácia, eu gasto com alimentação especial porque ele não come qualquer coisa. É muito importante a mãe, a pessoa que está acompanhando, saber responder corretamente essas despesas e levar comprovante dessas despesas no dia da avaliação social. Muito importante, é um ponto muito importante. Por que que é importante? Porque esse gasto com medicamento, esse gasto com fralda, esse gasto com leite, ele vai ser abatido da renda per capita do grupo familiar. Vamos lembrar mais alguma coisa? Então vão analisar despesas, vão analisar renda, vão analisar grupo familiar, vão analisar limitações que esse menor tem na sociedade. É muito importante, no caso de menores, levar o relatório escolar. Esse relatório da escola, tem que constar como é a participação desse menor na escola, se ele está aprendendo igual todos os alunos, quais as limitações a doença traz para ele, porque pode ser que além de deficiência mental, ele se enquadre na deficiência intelectual. Mas o recado que eu quero deixar aqui hoje é: responda com objetividade as perguntas. Quando perguntarem quem mora no grupo familiar, saibam direitinho quem faz parte do grupo familiar. Vejam se esse grupo familiar que você vai relatar está de acordo com o seu CAD único. Veja se o seu CAD único está correto. Gente, eu falo o tempo todo de CAD único, eu trago aqui o tempo todo a importância do CAD único estar correto. Vejam a profissão que os membros do grupo familiar exercem direitinho. Veja quanto ganha cada pessoa. Você não sabe direito quanto ganha seu marido. Você vai na avaliação social do seu filho, pergunta: com o que seu marido trabalha? Meu marido é lavrador. Quanto ele ganha por mês? Ah, não sei. Quando ele trabalha a dia, é uns R$40, R$50 por dia. Mas ele toca lavoura. Aí a assistente social logo vai correr e perguntar: ele tem lavoura? Quantos sacos de café vocês colhem por ano? Só que aí você está falando quantos sacos de café colhe, mas você não está computando a despesa com adubo, a despesa com roundup, a despesa com companheiro. Aí você fala com o assistente social: meu marido colhe 100 sacos de café por ano. Essa família vai passar pela análise de renda per capita? Não vai passar, por falta de objetividade na resposta das perguntas. Você tem que saber levar exatamente para assistente social: meu marido ganha tanto e colhe tanto de café, não trabalha direto porque tem que ruar a lavoura, na época da panha tem que panhar o café, nessa época ele não tem renda nenhuma, para assim a assistente social conseguir fazer exatamente o cálculo da renda per capita do seu grupo familiar. Outra renda per capita que você pode informar também é a renda per capita que está no seu CAD único. Gostaram desse conteúdo? Se esse conteúdo tiver ajudado vocês, deixe a sua curtida aqui, deixe o seu comentário me dizendo se vocês gostaram, bem como podem pedir para eu trazer qualquer outro conteúdo a fim de ajudar vocês a terem maior tranquilidade na hora de fazer uma justa e correta avaliação social perante a INSS.